Olá pessoal, eu sou Bruno Geiger, este é o canal Sacas, o jornalismo a serviço da democracia, certo? Olha bem, a família Bolsonaro parece que está meio assim, num amaranhado assim de uma teia de aranha. Porque o negócio é o seguinte, eles cometeram muitos crimes e agora os crimes estão na justiça. Apesar que a justiça no Brasil, para esse tipo de pessoa, ela caminha como assim, aquele espaço de tartaruga. Entendeu? Que é para demorar, porque mais tarde aí eles falam assim, caducou o processo. Entendeu? E aí não acontece nada. Mas eu espero, a gente fica naquela expectativa que a lei e a justiça realmente seja feita no Brasil. Inclusive para esse pessoal que cometeram muitos crimes. O caso da família Bolsonaro. Por exemplo, agora veio à tona esse negócio da BIM paralela que o Bolsonaro usava para investigar os desafetos dele. E tem outro, e eram muitos, juízes, promotores, desembargadores, parlamentares, jornalistas, uma série. E tem outra agora, inclusive o tal de Ramagem, que foi colocado na BIM pelo Bolsonaro, falou que eles não têm nada com isso, que era o subordinado que faziam as coisas. Quer dizer, o general Heleno, o Ramagem dava as ordens e os caras tinham que fazer, porque era um subordinado. Agora eles estão jogando a culpa, inclusive em declaração que o Ramagem deu na Polícia Federal essa semana, diz que é os subordinados que faziam e que cometiam crime, que eles eram o santinho e não faziam nada. É isso que eles estão colocando. É que nem o caso das joias do Bolsonaro, que os Bolsonaro roubou do patrimônio público. E tem outra, além de roubar, contrabandeou para os Estados Unidos em avião da presidência da República. Ele não se importava só de roubar, ele também contrabandeava. E tem outra, e não é só o caso da joia. Ninguém mais fala naquele caso daquele avião da presidência da República que foi vistoriado lá na Espanha e encontraram 39 quilos de cocaína. Quer dizer, não era só joias. Entendeu? Tinha também o tráfico. E eles cometiam um crime de todas as ordens. E agora eles não querem pagar pelos crimes cometidos. Apesar que no Brasil, normalmente, a burguesia não vai para a cadeia. Porque se fosse para a cadeia, todos eles estariam na cadeia. Porque todos eles metem a mão no bolso do trabalhador. E agora, por exemplo, nesse caso da BIM veio à tona as rachadinhas do Flávio Bolsonaro. Porque com o salário que ele tinha de parlamentar, não daria para comprar uma mansão à vista por 6 milhões. Quer dizer, é mais, mas diz no documento que é 6 milhões. Agora, também tinha aquele caso lá daquela loja de chocolate no Rio de Janeiro que fazia lavagem de dinheiro para o Flávio Bolsonaro. E também tem o outro caso
daquela compra que o Bolsonaro fez de 150 imóveis a dinheiro. E não foi só o Bolsonaro. O Carlos Bolsonaro, outro dia, no Rio de Janeiro, em Copacabana, ele comprou um apartamento com din-din à vista. E com o salário de vereador não daria para comprar. De onde saiu a grana? Eles falam tanto de Deus, será que foi Deus que deu esse dinheiro para eles comprarem tantos imóveis, inclusive mansão em Brasília? Será que foi Deus? Porque eles falam muito em Deus, Deus aqui, Deus ali, Deus lá, e agora eu quero ver como eles vão ficar com todos os crimes que eles cometeram, porque eles cometeram muitos crimes. E agora, espero eu, na minha inocência, que se faça justiça. Porque quando se comete um crime, tem que se pagar pelo crime cometido. Um exemplo, um morador de rua, outro dia, acho que foi o ano passado, ele entrou num supermercado, num mercadinho na Vila Mariana, e pegou um chocolate. Ele está até hoje na cadeia. Pegou um chocolate. Chocolatinho. Sabe aqueles tal de bis? Ele pegou um daqueles. Está na cadeia há quase 2 anos. Agora, o roubo de joias, o tráfico de joias, isso ainda não resolveram absolutamente nada. Agora, vamos ver daqui para frente se realmente a justiça vai ser feita no caso da família Bolsonaro e dos amigos, da quadrilha do Bolsonaro. No caso desse delegado Ramage da ABIN, que cometia crimes lá com essa tal de ABIN paralela. No caso do Carlos Bolsonaro, rachadinha na Câmara Municipal do Rio de Janeiro. No caso do Flávio Bolsonaro, com a rachadinha na Alerj do Rio de Janeiro. Vamos ver se realmente, olha bem, são muitos crimes. E não é só eles, não. Tem o caso daquela deputada lá que saiu dando tiro na rua atrás de um jornalista, só porque o jornalista era negro. Tem vários crimes. E uma quantidade muito grande. E agora o tal de Carlos Bolsonaro, ele entrou deve ser por causa dos crimes cometidos. Então ele está meio ressabiado. E aí o que ele fez? Entrou com pedido de passaporte. E no pedido de passaporte não, pedido para ele ter o porte de arma, não é passaporte, o passaporte dele deve estar liberado, é o porte de arma, porque agora ele tentou inclusive comprar, acho que é uma 965, sei lá, uma arma que é de exclusividade do Exército. Agora, a Polícia Federal parece que negou o porte de arma por Carlos Bolsonaro. Porque me diga o seguinte, qual é o motivo do Carlos Bolsonaro que ele quer recuperar o porte? Porque ele já tinha porte de arma. E o porte de arma dele parece que foi suspenso. E a decisão
dessa semana, acho que foi na quarta ou quinta-feira, confirma que a determinação da Polícia Federal de revogar a renovação do porte de arma do Carlos Bolsonaro. E de acordo com o juiz Vidigal Teide, o Carlos apresentou 3 termos circunstanciados com relatos de ameaça, mas eles seriam posteriores à decisão da Polícia Federal. Agora, inclusive, olha bem, o que diz: entendo que o termo circunstanciado por si só não é instrumento bastante para configurar provas documental pré-constituída em relação ao preenchimento dos requisitos de efeitos de necessidade da aquisição de arma de fogo, disse o policial lá respectivo que negou o porte de arma. Agora, no pedido à justiça, o Carlos Bolsonaro defendeu a necessidade do porte por estar exposto e ameaças decorrentes da atuação dele como político. Agora, qual é a ação dele como político? É ficar lá na BIM, fazer fake news nas redes sociais. Esses são os perigos que ele corre, por isso é necessário ter o porte de arma. Agora, ele afirma ainda ter passado por situação que desabone a sua conduta, portanto, a arma de fogo é descartada. Agora, ele diz que a cabeça dele está em prêmio, que a posição política dele, que ele corre risco de vida. Agora, para justificar o pedido, o filho, o Carlos Bolsonaro, filho do Bolsonaro, que era lá do PL, ainda fez referência ao atentado daquela faqueada que diz que o pai dele passou, caramba, que aquilo foi o motivo que ele ganhou as eleições. Inclusive o Trump fez a mesma coisa lá nos Estados Unidos para ganhar as eleições. Porque, olha bem, se você prestar atenção nas filmagens, nas fotografias, vai ver que o Trump tem sangue no rosto. Agora, se a bala passou pelo rosto, a bala raspou na orelha, o sangue vai para trás, não para frente. Isso são técnicos, entendeu? Da polícia que diz. Porque eles fazem uma análise, eles conhecem as coisas. E tem outra, quando a bala bate assim, o sangue esguicha para frente lá. Não vem, o sangue não vem para trás da bala, vai para frente. E tem outra. Por que eles resolveram matar o garoto que diz que atirou? Por que não prenderam o garoto? Se o garoto estava sozinho no telhado, por que não prenderam? Sabe por quê? Porque se fosse preso e aí sofresse alguma tortura, o garoto ia falar alguma coisa que não deveria. É o mesmo caso da facada do Bolsonaro. Por que colocaram o cara numa isolada e não deixaram ele falar com ninguém até hoje?
nem com a família. Porque ele pode dar com as línguas no dente. Ele pode falar a verdade. Aí vai ficar feio para aqueles que usufruíram disso aí. E tem outra. Esses crimes que eles estão cometendo, essa quantidade de crime da família Bolsonaro, por que eles estão cometendo e cometeram? Porque eles tinham certeza que eles iriam ganhar as eleições. Inclusive o Bolsonaro deu uma entrevista antes das eleições, do primeiro turno, dizendo que ia ter 60% dos votos. Porque ele estava torrando o dinheiro do governo. Ele estava torrando, estava comprando, estava dando dinheiro para caminhoneiro, para taxista, dando dinheiro para todo mundo, comprando voto. E tem outra. E cadê o Superior Tribunal Eleitoral que não investigou isso? Porque o Bolsonaro cometeu crime. Diz que não pode comprar voto. Por que ele comprava voto? Porque toda a grana que ele gastou estava na cara, a véspera das eleições. Ah, não, ele fez lá uma portaria, sei lá, uma lei, que ele vai distribuir dinheiro para os caminhoneiros. Ah, vai distribuir dinheiro para os borracheiros. Vai distribuir dinheiro para os taxistas. Se isso não for compra de voto, eu não sei o que é compra de voto. Agora, para justificar, falando do Carlos Bolsonaro, o pedido, o filho o Carlos Bolsonaro, ele se referiu à facada sofrida pelo pai dele, diz que sofreu, em 2018, e alega também morar em uma das regiões mais violentas do Rio de Janeiro, na zona sul do Rio de Janeiro, num condomínio de alto luxo. E ao negar a renovação do porte de arma, o superintendente da Polícia Federal no Rio de Janeiro, Leandro Amado, ele afirmou que a documentação apresentada pelo Carlos Bolsonaro não é suficiente para comprovar e efetivar a necessidade por ameaças e riscos individualizados, plausível e atuais à sua integridade física, que justifiquem a concessão excepcional do porte de arma, diz a polícia. Agora, o pedido à Polícia Federal previa de renovação por 5 anos em todo o país. Agora é negado. Agora o Carlos, ele tentou adquirir uma pistola 9mm. E essa pistola 9mm é de uso exclusivo da polícia e das Forças Armadas. E tem outra, ele tentou comprar, mas foi barrado pela legislação. Isso porque desde julho, esse tipo de armamento que está restrito às forças policiais, de acordo com um decreto assinado pelo presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, o Carlos Bolsonaro não pôde comprar a arma. Agora eu vou falar uma coisa. Por que ele não comprou a arma quando o pai dele era presidente? Porque quando o pai dele era presidente, você podia comprar até canhão. Até carro com canhão você podia comprar. E ele não comprou por quê?
Por que que ele não comprou? Agora, ele vem com essa história que não pode, que a polícia e a justiça está impedindo ele de ter uma arma. É esse o resultado que ele tem, porque se ele tivesse feito esse tipo de coisa na época que o pai dele era presidente, ele estaria, inclusive, com o porte de arma e também com a 9mm. Tudo bem. Agora, ele esperou o pai, porque ele não esperava que o pai dele fosse perder as eleições. Ele não esperava isso. Ele achava que o pai dele ia deitar e rolar na sopa. Só que tem outra, a população não é besta. Quer dizer, a população do Nordeste, porque a população do sul do país, de São Paulo para baixo, é uma panaqueira do caramba. Tanto que em São Paulo elegeram também um bolsonarista que está querendo vender tudo, inclusive a Sabesp entrou numa falcatrua aí, porque ele quer acabar com tudo. E tem outra, o cara não era nem de São Paulo, o tal de Tarcísio de Freitas, ele não conhecia nem a Praça da Sé. Ele achava, inclusive, que o Palácio do Governo era na Moca. Não conhecia nada, mas ele foi eleito com os votos, sabe de quem? Daquele pessoal do interior de São Paulo, que tem pouca informação, entendeu? Não tem informação suficiente, por isso vota em qualquer um. É esse o problema. É esse o problema. E o Bolsonaro achou que iria ganhar as eleições. E dançou. E agora vai ter que pagar pelos crimes cometidos. E aí o que acontece? Aí o Carlos Bolsonaro entrou com esse negócio de querer ter arma. Foi lá comprar uma 9mm, que inclusive a 9mm é a arma da polícia, dos militares. E ele queria essa. Agora, para que será que ele queria a arma? Porque ninguém compra uma arma para levar para a igreja. Porque eles falam tanto em Deus, que tudo para eles é Deus. Comprou a mansão lá em Brasília por 6 milhões, o Flávio Bolsonaro. Aí ele falou, não, foi Deus que ajudou. Aí o pai dele, o Bolsonaro, o inelegível, comprou 150 imóveis. Aí foi Deus que ajudou. E tem outra, em dinheirinho. Não foi no banco, nada disso, foi em grana viva. E compraram imóvel pra caramba com a ajuda de Deus. Mas Deus é tão bonzinho para eles, né? E engraçado que para a população, inclusive na época que o Bolsonaro governava, a população teve que comer osso, teve que comer só pé de galinha e pele de galinha, porque não dava. A gasolina, na época do Bolsonaro, superior os R$ 10. Tinha lugar que era R$ 14 o litro de gasolina. E eles ainda queriam ganhar as eleições. Aí perderam as eleições. Sabe o que o Bolsonaro fez? Organizou um golpe de Estado na nossa democracia. E aí tentou dar o golpe de Estado. Porque no dia 8 de janeiro, eles fizeram aquele ato de terror que detonaram o patrimônio público, cultural e artístico do Brasil. Agora, tentaram dar o golpe de Estado na nossa democracia
para implantar no Brasil uma ditadura militar. Só que ele se esqueceu que nós já tivemos ditadura militar e sabemos o que é uma ditadura militar. Nós passamos por uma quase 30 anos. E nós sofremos na carne o resultado de uma ditadura militar. Então, ditadura militar no Brasil, nunca mais, certo? Vou até repetir, ditadura militar fascista no Brasil, nunca mais. Pessoal, fico por aqui, mas não esqueçam, inscrevam-se no canal. Inscrevendo no canal, você vai ajudar na luta contra essa direita raivosa fascista, que eles querem de todo jeito dar um golpe na nossa democracia, certo? Então inscreva-se no canal. Juntos nós somos mais fortes, certo? Fico por aqui, pessoal, e um tchau.